1 João capítulo 2, versículo 1 e também o segundo. 1 João capítulo 2, versos 1 e também verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Eu quero destacar para a nossa meditação o versículo 1. Vou repetir a leitura. Você que está na sua casa, junto com a sua família, preste o seu culto a Deus, ouça a palavra do Senhor agora, convide alguém, compartilhe com alguém, e todos nós do campo de Birigui vamos cultuar ao Senhor neste momento e aprendemos da sua palavra. O versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta palavra escrita pelo apóstolo João, ela está dentro de uma carta que é uma das cartas mais lindas da Bíblia, pois ela traz muita manifestação de amor, de carinho, de Deus para com o seu povo e do pastor, já o ancião, o pastor João, um dos grandes líderes da igreja primitiva, um dos homens que Deus usou de maneira especial para não somente pastorear a igreja, mas para também deixar escritos valiosos, que não foram valiosos somente naquela data, naquela época, mas são valiosos até o dia de hoje. E quando eu estava meditando neste texto, em especial o versículo 1, me veio à mente algumas palavras que eu quero compartilhar convosco, que elas, ao meu ver, explicam o sentido deste versículo. O versículo 1, ele nos mostra, a primeira palavra que eu quero aqui destacar é filiação. A segunda palavra que eu quero destacar aqui, a partir do versículo 1, é orientação. Se você quiser anotar, em se tratando de um culto de doutrina, de ensino, é algo que, ao meu ver, pode lhe ajudar a compreender este versículo. Repetindo, primeira palavra, filiação. Segunda palavra que podemos destacar aqui, orientação. Terceira palavra, compreensão. Quarta palavra, intercessão. E quinta e última palavra, intercessor. Repetindo, filiação, orientação, compreensão, intercessão, intercessor. Quando nós olhamos o versículo 1, a primeira frase diz: Meus filhinhos, capítulo 2, versículo 1. João tinha uma maneira muito peculiar de tratar com a igreja, com os discípulos, com os crentes, e esta maneira, ela era caracterizada pelo amor, pelo carinho. Já por causa da sua posição como pastor da igreja, um dos pastores mais influentes na igreja primitiva, mas também pela sua idade, já como ancião, quando ele escreve esta carta, ele se dirige aos irmãos como filhinhos. Aqui, se fôssemos falar somente para líderes, para pastores, dirigentes de congregação e também líderes de departamentos da igreja, já cabia aqui um ensinamento muito valioso, que é a maneira que devemos tratar a igreja do Senhor Jesus. Nenhum pastor deve agir com
autoritarismo, nenhum dirigente, nenhum líder deve tratar o povo de qualquer jeito, de qualquer maneira, embora há momentos que a gente fica um pouco fora do nosso normal devido às circunstâncias, e pode ser que em algum momento o tratamento não seja adequado, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Todo líder, todo pastor, todo dirigente, todos nós, na realidade toda a igreja, mas especialmente os líderes da igreja, eles precisam olhar para o povo de Deus com muito carinho, com muito cuidado. E João, ao se dirigir ao povo que é falho, que erra, pois todos nós somos pecadores, ele dirige como filhinhos, uma expressão de muito carinho, de muito amor. Mas eu não quero aqui concentrar a minha fala neste aspecto em relação ao líder e ao liderado, ao pastor e à igreja, aos membros da igreja. O que João faz aqui, na realidade, é um exemplo, ou é um reflexo daquilo que Deus faz com o seu povo, da forma que Deus trata com o seu povo. Deus nos trata através deste modo de relacionamento, que é um relacionamento entre pai e filho. Nós encontramos na Bíblia várias expressões que mostram Deus como pai. Quando criança, talvez ouvindo de um professor, até de um pai, de uma mãe, quem sabe devido à criação que alguns tiveram, eles tiveram a imagem de um Deus, não pai, mas aquele carrasco, né? Aquele Deus que só castiga, que só pune, e não o Deus pai, porque o pai, ele também castiga, ele também corrige, mas sobretudo ele é protetor, ele é provedor, ele é o amigo, ele é aquele que ama os seus filhos. E Deus, na realidade, não deve ser visto como um carrasco, alguém que está ali somente para punir, com a cara fechada, com o rosto fechado, para punir alguém. Na realidade, o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos e que está presente aqui nesta noite, que está aí na sua casa com você, este Deus, Ele é o nosso Pai. Por exemplo, Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele ensinou a oração famosa do Pai Nosso, né? Pai Nosso. Então, Deus é o nosso Pai, é aquele que está cuidando dos seus filhinhos. Não importa a cor da pele, não importa a condição intelectual, econômica, não importa o tempo de crente, se você é um crente antigo, de muitos anos da igreja, muito trabalho que você já prestou na obra do Senhor, ou se é um crente que acabou de chegar para a igreja, um recém-convertido, não importa se você já tem um nível espiritual mais elevado, uma maturidade cristã mais elevada, ou se você ainda está dando os primeiros passos na fé, Deus nos trata como filhinhos. Ele é o nosso Pai. Ele está presente na hora da angústia, da dificuldade, e este é o nosso Deus que nos trata como filhinhos. E nós somos seus filhos, somos tratados como filhos, e vale aqui explicar o seguinte aos irmãos: no sentido de criação, todos são filhos de Deus. Todos os homens, até os ateus, que não creem em Deus, no sentido de criatura, aquele que foi criado por Deus, nesse sentido, todos são filhos de Deus. Mas no quesito espiritual, comunhão com Deus, perdão dos pecados, relacionamento com Deus, só são filhos de Deus aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em João, agora o Evangelho, olhe comigo João, capítulo 1, e vamos ler aqui alguns versículos. João, capítulo 1, e o versículo de número 11 a seguir, diz assim a palavra de Deus. João 1,
11 a seguir: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando aqui de Jesus, que nasceu entre os judeus, como judeu, na casa de Israel, mas ele não foi recebido pelos seus irmãos, não foi recebido pelos seus. Eles não o reconheceram como Senhor, como Salvador, como Messias. Mas a Bíblia diz, no versículo 12: mas todos quantos o receberam. E a pergunta que eu faço aqui, fazendo uma pausa na leitura, é a seguinte: quem já recebeu Jesus no seu coração? Quem já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Então essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder. Nós não tínhamos. Quem foi que deu esse direito? Foi Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que poder é esse? Que direito é esse? É o direito, é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Eu espero que isso alegre o seu coração. Eu espero que isso faça você agradecer mais e mais ao Senhor pelo fato de você ser considerado filho de Deus. Quando recebemos a Jesus como Salvador, Ele nos deu esse direito, esta carteirinha, vamos assim dizer, né? Este documento, que no mundo espiritual, estou falando de coisas espirituais, no mundo espiritual, você pode exibir essa carteirinha, esse documento e dizer: olha, quem é meu Pai? É o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. É muito comum com as crianças, eu já fui criança um dia, vocês também já passaram por isso, provavelmente. Quando alguém te afrontava na escola, na rua, na vizinhança, você dizia o quê? Eu vou contar para o meu pai, hein? Às vezes o pai era um irmão mais velho, né? Que tinha a função de um pai. Mas você dizia: olha, vou contar para o meu pai o que você está fazendo. Porque a figura do pai, da mãe também, mas principalmente a do pai, é a figura de alguém que protege, alguém que vai te defender na hora da dificuldade, alguém que vai estender as mãos na hora que você estiver sofrendo. A figura do pai transmite tudo isso. E no mundo espiritual, fazendo aqui uma aplicação, quando João escreve meus filhinhos, ele está lembrando a gente que nós temos uma filiação, não somente no sentido pastoral aqui na terra, mas uma filiação com o sumo pastor, que é o nosso Deus, que é o Pai de todos nós. João está nos ensinando aqui que através dessa filiação, nós podemos dizer, quando o inimigo nos afronta: olha, eu tenho um Pai. Aleluia. Desculpa aqui a comparação, é como a gente dizer para Satanás, né? No mundo espiritual a gente diz assim, quando ele nos afronta: não mexe comigo não, porque eu tenho um Pai. Aleluia. Cuidado com o que você faz, com o que você fala. Se alguém está sendo perseguido, maltratado, se alguém está sofrendo opressões malignas, a palavra é esta: ore, dobre o seu joelho e declare: você tem um Pai. Fale com o Pai, busque a presença do Pai, chame pelo Pai. Aleluia. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar só. O Pai nosso está aqui. Quantos podem adorar e bendizer ao nome dEle? Bendito seja o nome do Senhor. Adore a este Pai. É este Pai que coloca o pão nosso de cada dia em nossas mesas. É este Pai que nos guarda, nos protege. É este Pai que às vezes, assim como o pai humano, deixa a gente sofrer um pouco. Não é assim que o pai e a mãe faz também? Não deixa ele sofrer um pouquinho. Deixa o menino sofrer, a menina sofrer, para dar valor à vida, para aprender, para crescer. Assim é no sentido das relações humanas, familiares, e assim é também espiritualmente. Foi cantado aqui pela irmã Fabiana: não questione, adore.
A luta está aí, a dificuldade está aí, a crise está aí. E para alguns pode ser que a crise seja mais pesada, a crise seja mais cruel. E você está questionando: por que estou passando por tudo isso? Por que estou sem emprego? Por que estou sem saúde? Por que tanta luta, tanta dificuldade? Fica tranquilo. Quem tem certeza que é filho de Deus aqui, diga amém. Deus não vai te deixar desamparado. O nosso Pai não vai te deixar sozinho. Se você crê nesta verdade, por alguns segundos, levante as duas mãos para o céu, feche os seus olhos e diga: Pai, segura em minha mão, como diz aquele hino antigo que nós cantávamos. Pai, segura em minha mão. Eu tenho medo de cair, mas não deixa não, Pai, segura em minha mão. Sinta este Pai hoje te segurando pelas mãos, te levantando e te dando graça e força para você continuar lutando e vencendo. O Pai está conosco. Agora, este Pai, aqui usando como referência o apóstolo João, que escreveu inspirado pelo Pai, pelo Espírito Santo, pela Santíssima Trindade. Este Pai, ele nos dá orientações. A primeira palavra é filiação, a segunda é orientação. E qual é a orientação que o Pai dá? Diz aqui o versículo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Olha a orientação do Pai: não pequem. O Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai, através de João, o apóstolo e tantos outros escritos, ele orienta o quê? Para que a gente não peque. Assim como o pai humano diz para o filho: filho, não faz tal coisa, filha, não vai em tal lugar, não fale tal coisa, não faça tal coisa. O pai humano também orienta. O Pai Celestial, o nosso Pai que está nos céus, ele também diz através do apóstolo aqui, através da palavra: filhinhos, escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Esta é a orientação. Desde o início, ele já orientou assim, lá na criação, quando ele criou todas as coisas, o mundo, o universo, criou o jardim do Éden e colocou lá o primeiro casal, Adão e Eva. E ele orientou: olha, desfrutem de tudo que tem aqui no jardim, mas tem algo que vocês não podem fazer. Ele determinou: olha, aquela árvore vocês não podem comer do fruto dela, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ele deu uma orientação. Interessante, irmãos, que este pai não é ditador. Ele não é aquele pai que tranca você dentro de um quarto e diz: olha, você não vai fazer arte. Aí ele tira todas as possibilidades de você, deixa trancado. É igual alguém que está preso, né? Ele não vai cometer crime, dificilmente vai cometer crime, porque está preso, porque está encarcerado. Se um pai pegar uma criança e trancá-la dentro de um quarto e dizer: olha, você não vai correr mais na rua, você não vai fazer arte lá na rua, é claro que não vai, está trancado, não pode ir mais. Este Pai, o nosso Pai Celestial, ele nos dá toda a liberdade. Ele não é ditador. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui na igreja obrigado. Ninguém é crente obrigado. Ninguém é crente porque o Pai arrastou. O nosso Pai Celestial colocou lá uma corrente em você e te arrastou para você ser crente. Não. Jesus falou: quem quiser vir após mim, venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Vem seguir. Ele nunca obrigou ninguém. Ele manda a igreja pregar o evangelho, mas ele não manda obrigar ninguém a ser crente. Ninguém é obrigado a querer ir para o céu. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia, a orar, nada disso. Ele orienta. Ele dá a direção. Aleluia. Ele mostra o caminho. Lá em Deuteronômio capítulo 30,
E o versículo 15, se não me falha a memória, está escrito que Ele coloca diante de nós o caminho do bem e do mal, da felicidade, da tristeza, do que é certo, do que é errado. Agora cabe a mim e a você escolhermos. Nós precisamos escolher. E a pergunta que eu faço é: qual a escolha? Dá licença, eu vou tirar a máscara aqui, porque está difícil falar com a máscara. Qual é a escolha que fazemos diante da orientação deste Pai? Qual é a escolha que o mundo tem feito diante da orientação do nosso Pai Celestial? Muitos estão escolhendo o caminho das drogas, outros o caminho da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, da prostituição, de tudo que é errado. Mas ainda há um povo, ainda há filhos que estão ouvindo a orientação do Pai e estão escolhendo o caminho que é mais apertado, sim, a porta que é mais estreita, sim, mas é o caminho que leva para o céu. Aleluia. Você que me assiste aí pela internet, os irmãos que estão aqui no templo, escute bem. A orientação do Pai é escolher o bem, escolher o que é certo. Muitos não têm escolhido o que é certo, mas ainda há um povo que escolheu o caminho certo e está caminhando para o céu. E este povo está aqui nesta noite. Se isto é verdade, adore e glorifique ao nome do Senhor. Escolha o bem. Aleluia. As escolhas são opcionais. Podemos decidir se vamos para a direita ou para a esquerda, se escolhemos o bem ou mal, se escolhemos ajudar o irmão ou falar mal do irmão, se escolhemos orar pela igreja ou falar mal da igreja, se escolhemos orar pelo nosso líder, pelo nosso pastor ou falar mal dele. A escolha é nossa. Cada um faz o que quer. Ninguém é obrigado a fazer o que é certo, ninguém é obrigado a andar no caminho que é direito. Porém, as consequências, elas são obrigatórias. A colheita será obrigatória. Muitos escolheram, até que foram criados na igreja, pessoas que foram orientadas na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, pai e mãe crente orientando, pastor orientando, líder de jovem orientando, mas um dia, porque Deus respeita o livre-arbítrio humano, um dia escolheram: eu vou para o mundo, eu vou experimentar o mundo, eu vou seguir o meu próprio caminho. Deus não segura ninguém, não se engane, Deus não segura ninguém. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, fica ali segurando, né? Segurando. Não, tem hora que tem que deixar, tem que soltar. Porque Deus não quer ninguém obrigado diante dEle. Deus não quer ninguém prostrado diante dEle por obrigação, por imposição. Isto não é adoração. O nosso Deus quer espontaneidade, voluntariedade. O nosso Deus quer um povo, filhos, que olham o caminho do mal, o caminho do erro, e têm o direito, a opção de ir para lá, mas eles livremente escolhem: eu vou servir a Deus. Aleluia. E muitos que tiveram esta opção, e têm essa opção de escolher o mundo. Eu tenho amigos que foram criados comigo na igreja, amigos que foram criados comigo na igreja, até filho de obreiros, filho de pastores, mas um dia escolheram o caminho do mundo, um dia escolheram o caminho das drogas, e alguns deles nem vivos estão mais. Se olharmos nos presídios, quem trabalha na área da segurança pública, ou na área do direito criminal, sabe o que eu estou falando. Quantos filhos de crentes que foram criados na igreja, na escola dominical, mas estão lá atrás das grades. E se você conversar com eles, como eu já conversei com alguns, eles vão dizer: se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse escutado o meu pai, se eu tivesse ouvido aquele professor da escola dominical, sabe aquele professor que é chato, aquela professora que pega no pé. Eu lembro até hoje das minhas professoras, estão vivas, tá?
irmã Célia, irmã Jucineia, se estiver assistindo, vão se lembrar que talvez eu dei um pouquinho de trabalho para elas, né, na escola dominical, enquanto criança, e elas ali pegando no pé, e a gente até achava, mas que professora chata, que professor chato, que diácono chato, que líder chato, mas eles nos ensinaram o caminho do bem. E se nós perguntarmos para esses que tomaram decisões erradas, eles vão dizer, olha, se eu tivesse ouvido aquele meu professor da escola dominical, se eu tivesse ouvido aquela minha professora da escola dominical, o meu pai, a minha mãe, o pastor da minha congregação. Eu vi esses dias um cantor famoso aí da nossa igreja, criticando os pastores antigos na internet, chamando até de xiita, de ditadores. Claro que alguns, assim como eu também, todos nós exageramos em algum momento, erramos, eles também erraram, mas eu até escrevi lá, não me segurei, não aguentei, escrevi lá, você não tem direito nenhum de falar deles, nem você, nem eu, porque nós chegamos agora, começamos agora, eles com toda a rigidez, com toda, entre aspas, ignorância deles, eles pavimentaram o caminho, construíram algo que nós estamos hoje desfrutando, e seguraram muita gente aos pés do Senhor através dos conselhos, dos puxões de orelha, das disciplinas que aplicaram. Irmãos, correção, orientação de Deus não mata ninguém. O que mata é o pecado, o que mata são as drogas, o crime, mas a palavra de Deus, aleluia, a orientação do céu não mata ninguém. Glória a Jesus. Pega um filho que foi criado de qualquer jeito. Toda regra tem exceção, mas via de regra, de maneira geral, pega um filho criado sem regras, sem orientação, ou uma filha, e pega um que foi criado com regras, disciplina, e coloca hoje, lado a lado, no futuro, não é? O presente, que é o futuro do passado. Coloca junto, lado a lado, e analise qual que deu mais resultado. Quem foi um cidadão de bem? Filhos sem limites se tornarão adultos delinquentes. Está ali o irmão João que trabalha nessa área, né, de segurança pública. Com certeza muitos que estão lá presos, se conversarem com eles e fizeram um levantamento, vocês vão ver que muitas vezes são pais que deixaram a coisa correr assim, não é? Deixa de qualquer jeito, deixa na rua com qualquer um, porque não tiveram orientação. Mas o nosso Deus, o meu Deus, é um Deus que orienta. A questão é a seguinte: você está disposto a ouvir a orientação de Deus? E como que é a orientação de Deus, pastor? Principalmente, aqui ó, está na minha mão. Quem trouxe a palavra aí? O salmista falou, escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Então, leia a palavra, medite na palavra, pratique a palavra, ame a palavra. Não seja dirigido pela mídia, não seja dirigido pelos artistas de TV e nem pelos artistas gospel. Deixa eu falar do nosso meio também, nem pelos artistas gospel. Tem muita artista gospel dizendo agora que é homossexual. E aí vai lá um outro artista gospel e diz, não, ok, tudo bem, tudo certo. Não vamos odiá-los, claro que não, devemos amá-los, orar por eles. Agora, concordar com os erros? Não. Esses dias, um filho de uma cantora famosa assumiu a homossexualidade e eu admirei a atitude da mãe, parabenizo. Continuo amando meu filho, amarei sempre, é uma herança de Deus, um presente de Deus, porém, não concordando com as suas atitudes. A igreja deve amar a todos, Jesus ama a todos, o nosso Pai Celestial ama a todos, mas Ele sempre vai dizer o que é certo e o que é errado. E Ele fala comigo, fala com você através da sua palavra. Às vezes a gente fica meio bravo, né? Será que o pregador, o pastor não está passando do limite, não? Será que essa palavra aí não está muito dura, não? Ele está querendo se intrometer muito na minha vida. Cuidado, porque às vezes pode ser Deus na boca dele. Às vezes pode ser Deus na boca dela.
É Deus usando ele, usando ela. Ah, mas quem é ele para falar da minha vida? Realmente eu não sou ninguém, nós não somos ninguém, mas Deus usa a nossa boca para falar o que é certo, o que é errado, através da sua santa e poderosa palavra. E antes de tudo ele fala conosco também. Ele fala para nós, ele mostra para nós, quando estamos no caminho errado, ele aponta qual é o caminho certo. E ele diz, olha, o caminho certo, o resultado é este. O caminho errado, o resultado é aquele. Você que deve escolher. Eu escolho ir para o céu. Quem está escolhendo ir para o céu também, dê um glória a Jesus aí. Escolha o caminho que te leva ao céu. Aleluia. Então, filiação, orientação, mas este pai também tem compreensão, porque João escreve, olha, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas aí ele coloca uma palavra aqui, mas, se alguém pecar, ele já coloca a possibilidade de que as pessoas vão pecar. João tem como pastor a compreensão, o verdadeiro pastor, ele compreende as pessoas. Estou falando do pastor humano. Agora, o sumo pastor, muito mais ainda. Deus te trata como filho, Deus te orienta, o que é certo, o que é errado, mas Deus te compreende. E agora eu me dirijo para aqueles que, quem sabe, caíram, falharam, pecaram, e se sentem acusados pelo inimigo das nossas almas. Escute, Deus te compreende. Não quer dizer que ele aceita o pecado, mas ele compreende o pecador. Ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas fragilidades. Cada um de nós tem, vamos dizer assim, um ponto fraco, algo que nos atormenta. E isso vai ser assim até a volta de Jesus. O estado de perfeição não encontraremos aqui na terra. Aqui é crescimento espiritual, maturidade espiritual, como diz lá em Efésios capítulo 4, quando fala dos dons ministeriais que estão aí na igreja, para o crescimento, a edificação da igreja. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o doutor, aqueles que ministram a palavra, estão aí para a edificação da igreja, o crescimento. Porém, o estado de santidade, aqui é santificação. Agora o estado de santidade será somente lá no céu. Lá no céu que será o ápice, o fechamento, né? A plenitude da santificação, que será o estado de santidade. Lá não entra pecado, lá não seremos tentados, lá não vamos sofrer com as nossas angústias, os nossos traumas, aquilo que carregamos na nossa vida, lá não terá nada disso, mas aqui é luta constante, e nesta luta Deus te entende. Aleluia, nesta luta Deus te compreende. Receba esta palavra de conforto ao seu coração. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, olha a compreensão, Deus compreende aquele que caiu na beira do caminho. Deus entende aquele que falhou durante a sua jornada. Deus entende você que, quem sabe, outrora pregava, cantava, orava, evangelizava e hoje está preso pelas garras do pecado. Eu venho nesta noite profetizar em nome de Jesus: estas garras, essas correntes do pecado serão quebradas em nome de Jesus. Ah, pastor, o que eu preciso fazer? O que está em Provérbios 23. Aquele que pecou e confessa e deixa. Confessa para quem, pastor? Para o padre, para o pastor. Claro que há momentos que você precisa de uma orientação do pastor, mas a confissão principal e necessária, essencial, é para Deus. Se humilhe. Deus rejeita e resiste o soberbo, o orgulhoso, mas aquele que se humilha debaixo das mãos do Senhor, Ele dá graça, Ele levanta, Ele restaura. Aleluia. Judas perdeu a sua vida, tirou a sua vida, porque foi orgulhoso, não acreditou na misericórdia do Senhor. Mas Pedro, que também errou, falhou, talvez até mais do que Judas, mas ele acreditou e teve encontro com Jesus,
e Jesus lhe restaurou. É noite de restauração. Quem crê que o Senhor está aqui para restaurar, aí na sua casa, aí no seu trabalho, levante a sua mão e clame, chame e busque esse Deus que restaura. Ele sara o pior vírus que existe na humanidade, que é o vírus do pecado. Ele cura a alma do homem do pior vírus, que é o vírus do pecado. E como é que ele cura, pastor? Será que eu tenho que dar uma oferta de um valor alto aí na igreja? Igual na Idade Média, né? Tinha que pagar para obter o perdão dos pecados, indulgências e tantas coisas mais que o homem criou. Eu preciso dar um dízimo alto aí, uma oferta grande aí, né? Para obter o perdão. Preciso fazer uma campanha de 7 sexta-feira forte. Uma campanha de não sei quantos dias para obter o perdão. Eu preciso caminhar até certo lugar, subir lá uma escada, não sei quantos degraus, de joelho. Eu preciso fazer isso? Não. Você precisa só crer no poder que há no sangue de Jesus. Há o hino da harpa que diz que há poder no sangue de Jesus, e o próprio João falou no capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escute o que eu vou lhe dizer, o sangue de Jesus ainda tem validade, ainda tem eficácia. Creia nesta palavra e receba o perdão dos pecados em nome de Jesus. Aleluia. Que pecado ele perdoa, pastor? A Bíblia diz, todo o pecado. Claro que o pecado deixa consequências, porém o perdão para entrar no céu pode ser o pior bandido, assassino aqui nessa terra, mas se ele crer no sangue de Jesus e receber Jesus como Salvador, confessar os seus pecados para o Pai nosso que está no céu, ele vai receber o perdão. Lembra do ladrão da cruz? 2, né? Jesus no meio, um à direita, outro à esquerda. Um estava murmurando, se tu és o Filho de Deus mesmo, desce daí, salva vocês, salva a gente também. Só reclamando, só murmurando, não reconhecia os seus erros, orgulhoso, prepotente, arrogante. Mas outro não, reconheceu que aquele que estava no meio era o Salvador do mundo. E ele repreende o seu colega, fica quieto, rapaz, você não sabe o que está falando, a gente está aqui porque a gente deve, ele não deve nada. E ele vira para o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. O que o Senhor falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou, olha, desça da cruz, vai lá e paga a sua dívida, vai lá e faz tal coisa, não. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque lá na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus, estava sendo paga a nossa dívida. É por isso que João falou, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. O que é o advogado? É o intercessor. É aquele que fala por você, é aquele que te ajuda, é o paracleto, é aquele que está com você na hora da sua dificuldade. E Jesus é este advogado. Tem um hino que os irmãos cantam na igreja, né? As irmãs, parece que do ciclo de oração canta, que ele é o advogado fiel, não é? Quem sente a presença deste advogado fiel aqui? Quem tem certeza que Ele está na sua vida, que Ele mora no seu coração, levante a sua mão e dê glória ao advogado que é fiel. Eu digo mais, Ele nunca perdeu uma causa. Porque aqui na terra você pode ter dinheiro e pagar o melhor advogado que tiver, mas em algum momento Ele vai perder uma causa. Mas Jesus não, Jesus nunca perdeu uma causa. Quantas mães que já oraram por filhos que parecia que não tinha jeito, não tinha solução. Alguém olhava e dizia, esse não tem jeito.
A polícia dizia: esse não tem jeito. A sociedade dizia: esse não tem jeito. Até a igreja às vezes dizia: esse não tem jeito. Mas tinha um joelho dobrado orando: Senhor, salva. Senhor, salva, salva, liberta, transforma. E um dia aquele que não tinha jeito, quem sabe entrou num templo como este, numa casa de oração, e se rendeu aos pés do Senhor e foi perdoado, porque esse advogado não perde causa. O acusador é o diabo, ele nos acusa sempre diante de Deus. Porém, quando ele nos acusa, quando ele diz: olha o João, o Manuel, o José, o Antônio, olha lá, diz que é crente, olha o que ele fez. Mas quando ele chega com a peça acusatória diante do justo juiz, o advogado se coloca em pé e fala: eu paguei a conta dele. Aleluia! O justo advogado se coloca em pé e ele diz: eu estou aqui no lugar dele, eu represento o Antônio, o José, a Maria, a Ana, eu paguei lá na cruz do Calvário. Aleluia! Quantos podem adorar o nome do Senhor? Ele é o nosso advogado fiel. Aleluia! Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso advogado. Então, irmãos, diga comigo: filiação, orientação, compreensão, intercessão. Você que me assiste ainda não é crente, aceite este intercessor, este mediador. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceite Ele, contrate Ele para ser o seu advogado, e não precisa pagar nada. O pagamento são apenas duas moedas: a primeira é fé, e a segunda é arrependimento. Aleluia. Tenha fé e se arrependa dos seus pecados, e esse advogado vai entrar na causa. E aí, meu irmão, pode ficar tranquilo que ele será o seu defensor até o fim. Porque aqui na terra os advogados podem desistir da causa. Questão de fórum íntimo: não quero mais defender essa pessoa. Pode desistir. Mas esse não. Tem um hino que a gente canta que diz: ele não desiste de você. Aleluia. Eu estou insistindo nessa tecla aqui, irmãos, porque eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém. Não sei se é aqui no templo, se é pela internet, mas o Senhor está dizendo: ele não desiste de você. Eu não desisto de você, diz o Senhor. Eu sou o teu advogado, o seu intercessor. Aleluia, você não está sozinho. O véu se rasgou de alto a baixo, e quem fez este véu rasgar foi Jesus. Romanos 5:1 diz que hoje nós temos paz com Deus, somos justificados pela fé e temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem sente esta paz no coração, se coloque em pé adorando ao Senhor. Adore o Senhor. Filiação, orientação, compreensão, intercessão, e por último, que já até falei, intercessor. Quem é ele? É Jesus. Aleluia. Tem um corinho antigo, né? Os irmãos antigos lembram, que diz: Jesus é tudo para mim. Vamos cantar? Não sei se eu vou lembrar, mas este intercessor Jesus está presente aqui hoje. E finalizando, no versículo 2 ele diz assim: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Quando essa linguagem aqui remete a um fato histórico, quando um rei estava irado com um outro reino menor, menos poderoso, aquele reino menor, com menos poder de luta, de guerra, ele levava um presente para aplacar a ira daquele rei. E com aquele presente, a ira era aplacada e a amizade era restabelecida. Essa palavra nos remete a isto. E este presente que aplacou a ira de Deus
Pedro fala qual é. Não fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, nem com prata, nem com ouro, nada disso, nem com dólar, né? Vamos ampliar aqui. Nem com iene, com real, que não está valendo muita coisa, mas nada disso. Fomos resgatados pelo precioso sangue. Quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, a ira do Pai foi aplacada. E hoje nós somos livres, libertos para adorar a Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado por este momento, Senhor, que estamos na Tua casa aprendendo da Sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos orienta como Pai. Obrigado porque o Senhor nos compreende quando erramos, quando falhamos. Obrigado, Senhor, porque Tu destes o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e ser o nosso intercessor. Senhor, muito obrigado porque o Teu amor nos alcançou. Eu peço a Ti, Senhor, em favor deste agora, que está nos ouvindo, nos assistindo, e quem sabe está longe da Tua presença, e que neste momento reconhece a Ti, Jesus, como Salvador, como Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Ou este que se afastou dos Teus caminhos é um filho pródigo, ó Pai, que ele possa voltar para a Tua presença, que ele saiba, tenha convicção que ainda há esperança, ainda há solução, ainda há uma saída, porque o Senhor ainda mantém a porta da graça aberta para todos nós. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.